Meu nome é Ronai, sou professor na Escola de Ciência e Tecnologia e ministro Introdução à Física Clássica 1 para o curso do Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Hoje veremos a aula de número 25 do ano de 2015, segundo semestre. Objetivos. Ao final da aula, você deve ser capaz de analisar a natureza vetorial do torque de uma força, conceituar o momento angular de uma partícula e de um sistema de partículas, calcular o torque a partir do conceito de momento angular, obter o torque e o momento angular em torno de um eixo de simetria e estudar o movimento de um giroscópio. Na aula de hoje, vamos estudar conceitos que permitirão analisar o movimento de um brinquedo conhecido por todos nós, o peão. Ocorre que esses mesmos fundamentos são utilizados para construir um dispositivo conhecido por giroscópio, que é essencialmente um peão, utilizado em smartphones e alguns meios de transportes mais modernos. Em um giroscópio, ou em um peão, quando a velocidade angular em torno de um eixo de simetria é alta, o eixo do peão não muda de direção. À medida que essa velocidade angular diminui, o peão começa a precessar. É a orientação fixa do eixo do giroscópio que permite que máquinas tenham uma orientação inercial. Isso foi dramaticamente ilustrado pela viagem do submarino Nautilus, em 1958, o primeiro submarino nuclear no mundo que navegou do Havaí até a Inglaterra, passando pelo Polo Norte em 3 de agosto. Ele ficou embaixo da capa de gelo polar por um total de 95 horas. Ocorre que embaixo da capa de gelo polar, nenhuma estrela poderia ser observada, mapas do fundo do mar debaixo da capa de gelo eram praticamente inexistentes. Dentro da embarcação não havia nenhum modo para ver onde se estava, mas mesmo assim eles sabiam exatamente e em qualquer momento onde estavam. A viagem teria sido impossível sem o desenvolvimento da orientação inercial. Mas o giroscópio não é usado somente em submarinos nucleares. A aplicação mais simples possível de um giroscópio é quando ele está em um avião que está fazendo curvas de um lado para o outro. O eixo de rotação do giroscópio, posto horizontalmente, por exemplo, continua sempre apontando na mesma direção. Isto é muito útil. Como o avião executa vários movimentos, você pode sempre manter uma mesma direção. Ele é chamado de giroscópio direcional. Mas isso não é igual a uma bússola. O giroscópio não é uma bússola, porque não procura o norte. Ele é usado da seguinte maneira. Quando o avião está no solo, você calibra a bússola magnética e a usa para fixar o eixo do giroscópio em alguma direção, digamos o norte. Então, quando você voa por toda parte, o giroscópio mantém a sua orientação. Dessa maneira, você pode sempre usá-lo para encontrar o norte. Por que então não usar somente a bússola magnética? É muito difícil usar uma bússola magnética em um avião devido à sua agulha balançar por causa do movimento do avião, e também a ferro e outras fontes de campo magnético no avião. Por outro lado, quando o avião estabiliza o seu movimento e voa em linha reta, você verá que o giroscópio não apontará mais para o norte, devido ao atrito presente nas planetárias. Com o avião virando lentamente, ocorrem pequenos atritos e pequenos torques que são gerados, de maneira que o giroscópio começa a apresentar uma precessão no seu movimento, não apontando mais para a mesma direção. Então, de tempo em tempo, é necessário que o piloto resete o giroscópio e o ajuste novamente com a bússola, talvez a cada hora, talvez mais, dependendo de quão perfeitos e sem atrito as coisas são feitas. Mas vamos ver agora o movimento de um giroscópio. Ele consiste de um pequeno peão. Perceba que o eixo de rotação permanece fixo em uma dada direção do espaço, à medida que o disco gira com uma alta velocidade angular ômega. Enquanto a rotação é alta, o eixo de rotação permanece em uma direção fixa. Estudaremos nessa aula como é possível obter um movimento como esse. Você pode pensar que não há uma importância tecnológica no estudo do giroscópio. Nós veremos que ele é utilizado desde smartphones até modernos meios de transporte. Aqui
ele está precessando, porque a velocidade angular ômega está diminuindo. O giroscópio ficou muito conhecido do público quando ele foi utilizado no iPhone 4. We're adding a gyroscope. We're adding a 3-axis gyro, which is fantastic. Pitch, roll, and yaw. Also rotation around gravity. And we've tied the gyro and the accelerometer and even the compass together to provide 6-axis motion sensing. And we've got some new core motion APIs that you can call that give you extremely precise position information. And it's perfect for gaming. And one of the reasons it's perfect is because it's built into every iPhone 4, so you know it's there. Então é óbvio que dentro de um iPhone 4 não há um peão girando, mas os conceitos utilizados do giroscópio são agora aplicados em pequenos chips. E esses chips são introduzidos em um iPhone, permitindo que haja dentro desse aparelho uma orientação fixa no espaço. Juntamente com o acelerômetro, é possível ter 6 eixos de orientação, 3 associados ao giroscópio e 3 associados ao acelerômetro. Nesse slide, vários outros vídeos que ilustram a utilização e aplicação de um giroscópio, que consiste de um rotor em alta rotação e um eixo fixo no espaço. Since its unveiling in 2001, the Segway has captured our imagination displays very interesting shapes. of transportation. Let me show you this construction. The animation is simple, it's nothing more than an electric motor, Our intentions when we and 3 USB parts attached. I am using 3 CDs in order to increase the mass and inertia. The motor has a fan attached to the base to rotate epoxy glue, and the motor containing more than probably their glue is the rock motor that has straight and compactly connected. We are using mobile mass as you lean for forward, gravity wants to take you down. and the motor is powered on by the roof, the moving battery, and it comes to fly on the speed and about a few seconds. It is a magnet that moves speed from left to right on the battery. Para o final da aula conseguirmos estudar e compreender o movimento de um giroscópio, é preciso rever o conceito de torque e ter em mente que isso é muito importante. A primeira coisa é que o torque tem uma natureza vetorial, cuja direção e sentido são dados pela regra da mão direita. Então, na imagem desse slide, temos uma pequena partícula de massa m que é localizada em relação a um eixo de referência pelo vetor posição r. Sobre essa partícula há uma força F. O torque é perpendicular ao plano formado pelos vetores R e F. Vemos então que o torque tem a direção do eixo Z, enquanto os vetores R e F encontram-se no plano XY. Se os vetores R e S permanecem no plano, a direção do torque não é alterada. O torque permanece sempre na direção Z. Devido à natureza vetorial do torque, ele pode ser calculado por meio de um determinante, onde localizamos na primeira linha os vetores unitários I, J, K, na segunda linha as coordenadas do vetor posição x, y e z, e na terceira linha as componentes da força Fx, Fy e Fz. Nessa figura, a componente z do vetor posição é zero e a componente z da força é igual a zero. Em consequência, o torque fica calculado como o produto x vezes Fy menos y vezes Fx na direção k, que é o resultado do cálculo do determinante quando z e f de z são iguais a zero. Portanto, esse é o torque se r e f estão no plano x e y. Veja que o torque tem a direção do vetor unitário k, logo do eixo z.
Uma aplicação do torque é quando você quer trocar o pneu do seu automóvel. Aqui temos uma rosca que queremos desaparafusar, a ferramenta representada pelo vetor posição R e a força aplicada na extremidade da ferramenta. Os vetores R e F encontram-se no plano YZ. O torque é perpendicular ao plano formado pelos vetores R e F. O torque encontra-se, portanto, ao longo do eixo Z. Assim, a rotação do parafuso será saindo do plano do papel, na direção do torque resultante. O novo conceito dessa aula é o de momento angular de uma partícula. Define-se como momento angular de uma partícula a grandeza vetorial representada pela letra L, com o índice 0 representando a origem, o qual o momento angular é calculado, e ele é igual ao produto vetorial entre o vetor posição R, que localiza a partícula, e o momento linear dessa partícula. No sistema internacional, a unidade do momento angular é o quilograma metro quadrado dividido por segundo. Observe que na nossa figura, os vetores posição R e momento linear da partícula encontram-se no plano x e y. Em consequência, devido à natureza vetorial do momento angular, ele está localizado ao longo do eixo Z. O momento angular é, portanto, perpendicular ao plano formado pelos vetores R e P. A magnitude do momento angular é dado pelo módulo de R vezes o módulo de P vezes o seno do ângulo entre os vetores R e P. Vamos escrever o momento angular de uma forma um pouco mais completa. Aqui temos uma partícula de massa m que tem um movimento circular. Essa partícula de massa m ela está a uma distância r da origem de coordenadas de um eixo x, y e z, mas também está a uma distância ρ do centro do seu movimento circular. Essa partícula possui uma velocidade tangencial v. O vetor posição dessa partícula é descrito por x na direção y, mais y na direção j, mais z na direção k. Isto é, x, y e z são as coordenadas do vetor posição R, que localiza a partícula no sistema de referência x, y e z. A coordenada x pode ser escrita como ρ cosseno φ. Veja que na figura, ρ é o raio da circunferência que pode ser projetado no plano XY. Então, ρ faz um ângulo φ com o eixo x. Logo, x é igual a ρ cosseno φ. Da mesma forma, y pode ser escrito como ρ seno de φ. Z é a altura h da partícula m em relação ao plano XY. A partícula gira com uma velocidade angular ômega. Logo, a coordenada angular φ é igual a ômega-t, onde ômega é a velocidade angular. Derivando a coordenada x em relação ao tempo, encontramos que Vx é igual a menos ômega ρ seno de φ. Lembrando que φ é igual a ômega-t. Do mesmo modo, Vy é igual a ômega ρ cosseno de φ. A altura h não muda, logo, a derivada de z em relação ao tempo, que é igual a Vz, é igual a zero. A partir da definição do momento angular da partícula, como o produto vetorial entre o vetor posição e o momento linear mv, pode ser escrito como um determinante, onde na primeira linha escrevemos os vetores unitários i, j, k, na segunda linha as coordenadas do vetor posição x, y e z, e na terceira linha as coordenadas do vetor velocidade da partícula, Vx, Vy e Vz. Se você escrever no papel, obterá que mω podem ser colocados em evidência. Logo, dentro do determinante, encontramos na primeira linha i, j, k, na segunda linha ρ cosseno φ, ρ seno φ e h, que são as coordenadas x, y e z, e na terceira linha menos ρ seno φ e ρ cosseno φ e zero, que são as componentes das velocidades. A partir do cálculo do determinante, encontramos que o momento angular L da partícula em relação ao eixo Z é igual a menos mωh numa direção ρ, numa direção que busca o centro da circunferência, mais mω
ρ² k, sendo essa componente perpendicular ao plano xy. Portanto, o momento angular da partícula possui duas componentes, uma componente perpendicular ao eixo z e uma componente paralela ao eixo z, onde a componente paralela é mρ² vezes ômega, onde mρ² é o momento de inércia da partícula em relação ao eixo z e ômega é a velocidade angular. E o momento angular perpendicular ao eixo z é igual a menos mh vezes ômega. Enfim, o momento angular tem uma componente paralela ao eixo de rotação, que é um eixo de simetria, que se mantém fixa durante o movimento, e outra componente perpendicular ao eixo, que gira junto com a partícula. Essa última componente sempre aponta da partícula para o eixo, que é representado pelo sinal negativo menos. E essa componente perpendicular do momento angular tem um valor nulo se h é igual a zero, significando que a origem está no plano da órbita da partícula. Isto é, a partícula está girando ao redor da origem do sistema de coordenadas e contém o plano xy. A equação que obtemos relaciona a componente paralela do momento angular com a velocidade angular ômega. A conexão entre o vetor momento angular L de um corpo rígido ou de uma partícula e seu vetor velocidade angular ômega geralmente é complicada, como é a equação resultante do cálculo do determinante, mas torna-se especialmente simples se o eixo de rotação do corpo ou o eixo de rotação da partícula for um eixo de simetria do mesmo. Nesse caso, a componente paralela é igual a I0 ômega e a componente perpendicular será igual a zero. Porque imagine que eu tenha um corpo rígido. Então, do lado oposto dessa partícula m, haverá uma outra partícula m, de modo que o seu momento angular perpendicular se opõe ao da primeira. Então, um aspecto relevante dessa equação L paralelo é igual a I0 ômega é que, contrariamente ao que ocorre na equação anterior, a coordenada z, ou altura h, não mais aparece no momento e na velocidade angular. Assim, o ponto de origem O pode ser colocado em qualquer ponto sobre o eixo z, que é o eixo de rotação, sem afetar o valor do momento angular. Nesse caso, como é usual, podemos falar no momento angular do corpo ou da partícula em relação ao seu eixo de rotação, pois o momento angular em relação a qualquer ponto sobre o eixo terá sempre o mesmo valor. Na verdade, o momento angular L e a velocidade angular ômega podem ser paralelos, mesmo quando o eixo não é de simetria. A rigor, para que o paralelismo ocorra, basta que o primeiro termo na equação, obtida do cálculo determinante, seja nulo. Isto é, que a partícula ou as partículas ou o corpo rígido girem em torno de um eixo de simetria, que é a condição suficiente, mas não necessária para que tal termo se anule. Um eixo de rotação para o qual o momento angular e a velocidade angular são paralelos é denominado eixo balanceado ou eixo principal de inércia. Quando um corpo gira em torno de um eixo balanceado, com velocidade angular constante, seu momento angular L permanece constante. Isso significa que o corpo consegue permanecer girando em torno desse eixo sem que nenhum torque externo seja aplicado sobre ele. Eixos balanceados são muito importantes para o bom funcionamento de máquinas. Um exemplo muito familiar dessa importância refere-se ao giro de uma roda de automóvel. Se a roda não está balanceada, para que ela gire em torno de um eixo fixo, é necessário que o mecanismo que a prende lhe aplique um torque cuja direção gire junto com a roda. Geralmente, o mecanismo de sustentação da roda, mesmo sendo muito forçado, é incapaz de aplicar o torque necessário e, em consequência, a roda gira mancando. Para balancear a roda e fazer com que o seu giro seja suave, é necessário colocar pequenos contrapesos em seu contorno, até que o primeiro termo dessa equação seja nulo. Vamos rever tudo que acabamos de falar nesse slide, que descreve o momento angular e o torque de uma única partícula, em 3 posições distintas, nas posições A, B e C. O momento linear e o momento angular do elemento de massa m aumenta no tempo. Veja que na posição A, o momento angular ele é perpendicular aos planos formados pelos vetores R e P, em qualquer situação A, B e C.
Porém, o momento angular ilustrado nos pontos A e B tem magnitude que aumenta à medida que a partícula gira. Isso ocorre porque a sua velocidade, v, aumenta. Perceba que o momento linear na posição A tem uma magnitude menor que o momento linear da partícula na posição B. Se você pensar no movimento circular, é porque a velocidade angular ômega está aumentando no tempo. Assim, há um aumento do momento angular L, que representamos pelo vetor vermelho ΔL, na origem do sistema de coordenadas. Se o momento linear da partícula aumenta, é porque existe uma força sobre a partícula, porque se ela fosse livre, o momento linear permaneceria constante. E o momento angular da partícula também aumentou. Veremos que esse aumento do momento angular, ou essa variação do momento angular, está relacionado ao torque sobre a partícula. Lembrando que o torque dessa partícula é o produto vetorial entre R e a força que a acelera. Nesse slide, perceba que o torque tem a mesma direção da variação do momento angular L. Você deve ter percebido que tanto o torque quanto o momento angular são dados por um produto vetorial. Veremos agora a relação existente entre o momento angular e o torque de uma partícula. A derivada do momento angular no tempo é igual ao torque da força externa resultante sobre a partícula. Então, uma vez dado o momento angular L como produto vetorial R vetorial P, se derivamos o momento angular em relação ao tempo, chegamos a partir da regra do produto, temos que a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo é simplesmente igual ao produto vetorial V vetorial P mais o produto vetorial R vetorial força. Porém, a velocidade da partícula e seu momento linear são paralelos. Basta olhar nesse desenho. A velocidade v e o momento linear p são paralelos, significando que o primeiro termo da derivada do momento angular em relação ao tempo é igual a zero. Resta, portanto, que a derivada do momento angular em relação ao tempo é igual a r vetorial força resultante. R vetorial força resultante nada mais é que o torque sobre a partícula. Veja que aqui temos a força que acelera a partícula, R é o vetor que a localiza em relação ao eixo de rotação, e esse produto R vetorial F é o torque, perpendicular aos planos formados por R e F. Assim, essa expressão diz que o torque R vetorial F tem a direção da variação do momento angular L. A palavra importante aqui é a variação. Podemos dizer, então, que a derivada do momento angular em relação ao tempo, como sendo igual ao torque, é a lei fundamental da dinâmica de rotações para uma partícula, e é sempre válida. Obtemos, finalmente, duas expressões para o torque, de forma bem geral. O torque da força externa é igual ao produto vetorial entre R e F, ou o torque é igual à derivada do momento angular em relação ao tempo. Perceba que nessa ilustração, o momento angular L é paralelo à velocidade angular ômega. Isso ocorre porque a partícula tem a sua trajetória circular em torno de um eixo que contém a origem de coordenadas. Há dois slides anteriores, o momento angular tinha duas componentes, uma paralela ao eixo de rotação e outra perpendicular ao eixo de rotação. Isso ocorre toda vez que a trajetória da partícula não contém a origem da rotação. Fique atento a isso. Finalmente, com o nosso novo conceito de momento angular, completamos as equivalências entre os movimentos de rotação e translação. Vemos que a posição ou deslocamento linear está para o deslocamento angular, a velocidade linear está para a velocidade angular e a aceleração linear está para a aceleração angular. Analogamente, a massa inercial está para o momento de inércia, assim como a energia cinética de translação, como mv² sobre 2, está para a energia cinética de rotação,
como produto entre o momento de inércia, a velocidade angular ao quadrado, dividido por 2. Hoje, encontramos, da mesma forma que temos o momento linear como produto entre a massa e a velocidade, o momento angular pode ser escrito como o momento de inércia vezes a velocidade angular ômega, quando a velocidade angular ômega tem a direção do eixo de rotação, que é um eixo de simetria, como vemos nessa figura mais à direita. O momento angular L é paralelo à velocidade angular ômega, porque L é o eixo de simetria de rotação do disco. Mas, de forma mais genérica, uma vez que a força é a derivada do momento linear em relação ao tempo, a nossa equivalência é que o torque, em relação a uma origem, é igual à derivada do momento angular em relação à origem em relação ao tempo. Ou que o torque é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular alfa, se alfa tem a direção do eixo de rotação, que é o eixo de simetria. Quando não há um eixo de simetria, como nesse caso de um peão girando de um eixo imaginário vertical. Nesse caso, mais genérico, o momento angular L é dado pelo produto vetorial entre R e o momento linear. E o torque é dado pelo produto vetorial entre R e a força F. Então, da relação entre o momento angular e o torque de uma partícula, tiramos uma conclusão muito importante, que a direção do momento angular é constante se a origem e a trajetória da partícula estão no mesmo plano. Vejamos aqui essa figura. A partícula e a sua trajetória é circular em torno de uma origem O, que está contida no plano formado pela trajetória. Quando isso ocorre, os vetores R e P estão no mesmo plano. E o momento angular, que é dado pela regra da mão direita, é perpendicular a RP e logo paralelo ao eixo de rotação, que é um eixo de simetria. E nesse caso, o momento angular é paralelo ao vetor velocidade angular ômega. Enfim, em um movimento circular em torno da origem, a velocidade angular ômega também é perpendicular ao vetor posição da partícula r. Então, nesse caso, a nossa expressão geral, que relaciona a velocidade linear, a velocidade angular ômega e o vetor posição por um produto vetorial, recai num produto simples como ômega r, onde φ é simplesmente um vetor unitário tangente à trajetória da partícula, logo paralelo ao momento linear da partícula. O momento angular tem, então, a direção da velocidade angular se a partícula gira em torno de um eixo de simetria, uma vez que o momento angular é o produto vetorial entre R vetorial mv, onde V é ômega r φ. Desse produto vetorial, se você fizer as contas, encontrará que o momento angular é então igual ao momento de inércia em relação ao eixo de rotação vezes o vetor velocidade angular ômega. O torque em relação ao mesmo ponto tem a direção da aceleração angular alfa, uma vez que, derivando o momento angular em relação ao tempo, que é igual ao torque, encontramos que esse torque é igual a I0 vezes alfa, onde alfa é a derivada da velocidade angular ômega em relação ao tempo. O eixo Z é um eixo de simetria, então L e ômega têm a mesma direção quando a trajetória da partícula contém a origem. Até agora falamos do torque e do momento angular de uma partícula. Veremos agora essas duas grandezas para um sistema de partículas em torno de um eixo fixo de rotação, como ilustrado na figura desse slide. Todos os pontos materiais de um corpo rígido têm a mesma velocidade angular em torno de um eixo fixo, como é desse pequeno elemento de massa ΔM, localizado em relação ao eixo de rotação pelo vetor posição RI e que possui um momento linear PI. Observe que o vetor velocidade angular ômega tem a direção do eixo de rotação. O momento angular total desse sistema de partículas
é simplesmente o somatório de todas as partículas vezes a coordenada de cada partícula ao quadrado vezes o vetor velocidade angular ômega, que é o mesmo para todas as partículas. O produto ΔmR ao quadrado é o momento de inércia desse sistema de partículas. Assim, o momento angular L é igual a I0 vezes ômega. E derivando esse momento angular em relação ao tempo, para o momento de inércia fixo, encontramos que o torque é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. O eixo vertical nessa figura é um eixo de simetria do corpo rígido. Assim, o momento angular pode ser escrito simplesmente como momento de inércia vezes a velocidade angular ômega. E o mesmo resultado é válido para um eixo que passa pelo centro de massa do corpo rígido. O momento angular é igual ao momento de inércia do centro de massa vezes a velocidade angular ômega. Esse é um resultado muito importante porque pode simplificar os nossos cálculos. Todo instante que você encontrar que o eixo de rotação é um eixo de simetria, você pode escrever o momento angular como I0 vezes ômega ou I do centro de massa vezes ômega. Os conceitos que você acabou de ver na figura do slide anterior é o mesmo que se aplica ao giro de uma patinadora no gelo, é determinado pelo seu momento angular. Como forças internas resultam em um torque interno nulo, vemos isso na aula de número 24, e no gelo o torque das forças externas exercidas pela vizinhança é praticamente nulo, o torque sobre a bailarina em relação ao eixo de simetria, que passa pelo centro do seu corpo, é igual a zero. E como o torque é a derivada do momento angular em relação ao tempo, constata-se que o momento angular é uma grandeza conservada, se os torques externos se cancelam. Nesse caso, o eixo vertical, que é o eixo de simetria, pode ser escrito como I0 vezes ômega. Temos aqui uma lei de conservação, dizendo que o momento de inércia vezes a velocidade angular ômega antes da rotação será igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular depois da rotação. Esse princípio de conservação do momento angular será visto na próxima aula de número 26. Por ora, basta dizer que é esse princípio de conservação do momento angular que permite à bailarina aumentar a sua rapidez angular de rotação ao fechar os braços. Enquanto ela tem os braços abertos, o seu momento de inércia é muito grande. E ao fechar os braços, o seu momento de inércia é reduzido, de forma que para manter o momento angular inicial, a velocidade angular aumenta. Mas veremos isso, como foi dito, na próxima aula. Vamos rever agora conceitos que foram apresentados no início da aula, porém aplicados a um corpo rígido. Aqui veremos o momento angular e o torque de um sistema de partículas em torno de um eixo fixo. Quando o corpo rígido tem uma forma arbitrária e a rotação é em torno de um eixo que passa pelo centro de massa, o momento angular total é a soma dos momentos angulares paralelos ao eixo de rotação, que representamos por Li duas barras, na direção Z, onde Z é o eixo de simetria, mais o momento angular perpendicular ao eixo de rotação, que representamos por Li, um sinal de perpendicular, e R é um vetor radial, perpendicular ao eixo de rotação. Uma vez que esse sistema de corpo rígido é, na verdade, um sistema de partículas, para cada elemento de massa ΔM, de um lado do eixo de rotação, existe um elemento de massa idêntico do outro lado do eixo de rotação. Se compararmos esses dois elementos de massa, veremos que o somatório dos componentes do momento angular perpendicular ao eixo de rotação tem mesma magnitude, sentidos opostos e mesma direção. Portanto, esse somatório será igual a zero. Resta então que o momento angular total de um corpo rígido em torno do eixo de simetria é o somatório dos momentos angulares paralelos ao eixo de rotação, que nesse caso, como vimos, é simplesmente dado pelo momento de inércia do centro de massa vezes a velocidade angular. O torque total é, portanto, a derivada do momento angular em torno do eixo Z em relação ao tempo, onde o momento angular em torno do eixo Z é o momento de inércia em torno do eixo Z vezes a velocidade angular ômega. Veja
que o momento angular resultante ele ainda é perpendicular aos vetores R e P, isto é perpendicular ao plano formado por R e P, mas as suas componentes L perpendicular se cancelam, restando somente as componentes do momento angular paralela ao eixo Z. No slide anterior, percebemos que nem sempre a velocidade angular ômega tem a direção do momento angular, como é ilustrado nesse slide. Vemos que ômega tem a direção do eixo Z e o momento angular L0 faz um ângulo qualquer com o eixo de rotação. Porém, esse momento angular resultante tem duas componentes, uma paralela ao eixo de rotação e outra perpendicular ao eixo de rotação. Se você chegou até esse slide e se quiser, pode tentar mostrar que nessa situação o torque ele é dado pelo produto vetorial entre os vetores velocidade angular ômega e momento angular resultante L0. E nesse caso, o torque é dado pela regra da mão direita e sai do plano do papel. Você obtém essa equação a partir das equações anteriores. Caso consiga mostrar, poderá ganhar alguns pontos. Agora nós temos todos os requisitos matemáticos e conceitos físicos para estudar o movimento de um giroscópio. Antes, precisamos apenas recordar o torque devido à força-peso. O torque devido à força-peso de um corpo pode ser calculado supondo-se que toda a sua massa esteja localizada no centro de massa. Nessa figura, um corpo rígido de forma arbitrária, o ponto O, que é o eixo instantâneo de rotação, perpendicular ao plano do papel, e o centro de massa. O centro de massa é localizado pelo vetor amarelo e a força-peso é localizada pelo vetor vermelho. Uma vez que o vetor posição R e a força-peso são paralelos, o torque da força-peso, nesse caso, é igual a zero, porque o torque da força-peso é a coordenada do centro de massa, produto vetorial, o peso. No segundo caso, o corpo ele está um pouco deslocado para a sua esquerda. Nesse caso, existe um ângulo entre o vetor peso e o vetor posição R. Aqui o torque sai do plano do papel e pela regra da mão direita terá uma rotação no sentido anti-horário. E no terceiro caso, o corpo rígido está deslocado para a sua direita. Existe novamente um ângulo entre os vetores R e P, mas aqui, pela regra da mão direita, o torque entra no plano do papel, significando que há uma rotação no sentido horário. A força-peso é responsável, concluímos que a força-peso pode ser responsável pela rotação do corpo, num sentido horário ou num sentido anti-horário. Mas a força-peso pode não produzir um torque, como é na primeira situação. Finalmente, vamos estudar o movimento de um giroscópio. Vamos tratar o giroscópio como um peão. Aqui, esse giroscópio ele tem dois movimentos. O movimento de rotação do disco central em torno do eixo de rotação e o movimento dele todo em torno de um eixo imaginário na vertical. Na figura, ilustramos esse peão. O seu eixo de simetria, que atravessa o seu centro de massa, a sua rotação em torno desse eixo de simetria representamos pela velocidade angular de spin, e a rotação do peão como um todo em torno do eixo vertical, que representamos por ômega-p, isto é, uma velocidade angular de precessão. Chamamos de precessão esse movimento do peão em torno do eixo vertical. Localizamos o centro de massa do peão pelo vetor posição R em relação à origem do sistema de coordenadas. E no centro de massa atua a força-peso. Outra força que atua nesse sistema é a força de contato N. O torque devido à força normal, N, a força de contato, não realiza torque. Assim, o torque devido à força-peso em relação ao ponto de contato é o produto vetorial entre a coordenada do centro de massa e a força-peso. A magnitude do torque é o módulo de R, vezes o módulo da massa do peão, vezes o módulo da aceleração da gravidade, vezes o ângulo entre os vetores R e P. O peão gira em torno do eixo de simetria, então o seu momento angular em relação ao ponto de contato é o seu momento de inércia vezes a velocidade angular de spin. Além dessa velocidade angular de spin, o peão gira em torno do eixo fixo Z, que é a velocidade angular de precessão, que é o ângulo ΔΦ dividido por ΔT. Observe que se o peão não estivesse girando, ele cairia devido à ação da força-peso.
ou devido ao torque da força-peso, que nesse desenho provoca um giro no sentido horário. Aplique a regra da mão direita e perceba que o torque tem o sentido horário, que é o sentido de giro ou de queda do peão, se ele não estivesse girando com uma velocidade de spin ômega-s. À medida que o peão gira com a velocidade angular de precessão ômega-p, que nessa figura é representada pela letra ômega maiúscula, o eixo principal de inércia, ou eixo de simetria, muda de direção. Essa mudança de direção é representada pelo vetor ΔL, isto é, a variação do momento angular ΔL. Então, ΔL muda de um ângulo Δφ. Numa posição inicial, a posição do eixo de rotação era φ, após o intervalo de tempo ΔT, esse eixo de rotação mudou para uma posição final. Essa variação do eixo de rotação é representada por ΔL. Pela segunda lei de Newton para rotações, a variação do momento angular é igual ao torque vezes ΔT. O ângulo Δφ pode ser escrito como ΔL dividido por L seno θ, isto é, Δφ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Uma vez que ΔL é o torque vezes ΔT, o ângulo Δφ é igual ao torque vezes ΔT dividido por L seno de θ. Mas o torque é R mg seno de θ, dividido pelo momento angular vezes seno de θ, onde o momento angular é o momento de inércia vezes a velocidade angular de spin vezes seno de θ. Dividindo a equação por ΔT, temos que Δφ dividido por ΔT vai ficar Rmg seno de θ e 0 ômega-s seno de θ. Seno de θ cancela, de tal forma que a razão Δφ sobre ΔT do slide anterior é a velocidade angular de precessão, que é igual a R, que localiza o centro de massa, vezes a gravidade, dividido pelo momento de inércia e a velocidade angular de spin. Essa expressão diz o seguinte, que quanto maior a ação do torque, maior será a precessão de spin. O torque é o produto do raio vezes o peso, mg. Logo, quanto maior a ação do torque, maior será a velocidade angular de precessão. Isto é, à medida que o peão vai caindo, a sua velocidade angular de precessão aumenta. Por outro lado, quanto maior for a rotação angular de spin, menor será a precessão. Isto é, quanto mais rápido for a velocidade angular de rotação em torno do eixo de simetria, menor será a velocidade angular de precessão, significando que o eixo de rotação do peão permanecerá fixo no espaço. Vejamos aqui o vídeo. Sem rotação de spin, ele cai devido à ação da força-peso, ou torque da força-peso. Agora, se ele tiver uma alta rotação, uma alta velocidade angular de spin, a velocidade angular de precessão é muito pequena, como podemos ver aqui. O eixo vertical fica fixo no espaço, porque ele gira com uma alta velocidade angular de precessão. Nesse caso, o eixo está girando em torno do ponto de apoio. Dizemos que o torque busca alcançar o momento angular, que veremos no próximo slide. Veja a velocidade angular de precessão. Uma vez que você tem uma alta velocidade angular de spin, o eixo fica fixo. E você pode utilizar esse instrumento como instrumento de navegação. Uma outra variação e muito interessante do giroscópio é que veremos agora. I am here at the University of Sydney where the mechanical engineering shop has built this incredible piece of apparatus for me. It is a 40-pound, that is 19-kilogram flywheel on the end of a meter-long shaft. Can you imagine trying to hold this out horizontally with just one hand at this end? It is impossible, okay? Now I'm gonna let go. You gonna be able to hold this at all? I hope so. Can you lift it out? Make it horizontal, hold it. Come on, just try to, I want you to hold it out horizontal. See if you can. Hold it. Oh, come on.
what I'm going to do is I'm going to spin this up to a few thousand RPM, and then I'm going to attempt just that, to hold it from one end and have it out horizontally. Five, four, three, two, one, boom. I'm going to let go with my left hand. What you'll see is that the shaft remains horizontal. You can see it going around there. It almost looks as though the wheel is weightless. How does this work? Well, instead of pulling the wheel down to the ground as you'd expect, the weight of the wheel creates a torque which pushes it around in a circle. You may recognize this as gyroscopic precession. For a more detailed explanation, click the annotation or the link in the description to see my video on the topic. Here, I want to try something more extreme. Quando o halter não estava girando, era quase que impossível levantá-lo, mesmo segurando pelo centro de massa. Mas, ao colocar o disco ou o volante para girar com uma alta velocidade angular, ficava muito fácil levantá-lo. A física e a matemática por trás desse giroscópio é ilustrado nessa figura. O ponto O é o ponto onde o ator desse vídeo segura a haste horizontal. E uma determinada posição ao volante, localizado pelo vetor posição R. Como o volante tem uma massa muito grande, a força-peso está localizada praticamente no volante, e representamos pelo vetor P. A outra força nesse sistema é a força normal, a força que a mão exerce na haste horizontal. Temos aqui um binário, a força N e a força P. O torque da força-peso entra no plano do quadro, significando que o eixo de rotação, o eixo Y, ele vai girar entrando no slide, fazendo com que o halter precessione em torno do ponto O. Portanto, na vertical, a força resultante é igual a zero. O peso é igual ao normal. Temos, no caso, um binário. O torque em relação ao ponto de apoio, ou na verdade, em relação a qualquer ponto do eixo, uma vez que temos um binário, é simplesmente a distância d ao longo do eixo y, portanto, vetor unitário j, vetorial a força peso na direção k, negativo, representado pelo sinal menos e o vetor unitário k. O produto vetorial entre j e k é o vetor unitário i. Logo, o torque em relação ao ponto de contato é menos a distância d, a massa do giroscópio, vezes a aceleração da gravidade. Esse giroscópio é um disco em rotação rápida centrado num eixo de simetria, logo de um eixo principal de inércia. Assim, o momento angular desse giroscópio é o momento de inércia em relação ao eixo de rotação, vezes a velocidade angular de spin, que é a velocidade do volante em torno do seu eixo. Então, quando o volante tem uma alta velocidade angular de spin, o seu momento angular, inicialmente na posição horizontal, muda no intervalo de tempo ΔT para a posição pontilhada. Temos aqui o momento angular inicial, o momento angular final e a variação do momento angular ΔL. Esse ΔL está associado com o giro do disco ou do eixo de rotação por um ângulo ΔΦ. Sabemos que a variação do momento angular é igual ao torque vezes a variação do tempo ΔT. Além disso, que esse ângulo ΔΦ é o cateto oposto, ΔL, dividido pelo cateto adjacente L. Tanto faz ser LI por LF, porque estamos tratando da magnitude do momento angular e não da direção. Sabendo que a magnitude do momento angular é dmg vezes ΔT e que a magnitude do momento angular é momento de inércia vezes ômega, ΔΦ fica como sendo igual a d mg ΔT dividido por I vezes ômega. Dividindo ambos os lados da igualdade por ΔT, encontramos novamente que a velocidade angular de precessão é igual à distância do eixo de rotação até o disco, vezes o peso do disco,
dividido pelo momento angular do disco, isto é, o seu momento de inércia vezes a velocidade angular de spin. Assim, quanto maior for a velocidade de rotação de spin do disco, menor será a velocidade angular de precessão, isto é, o momento angular L ficará fixo no espaço, ou o eixo de rotação do giroscópio não mudará de direção. Porém, à medida que a velocidade angular de spin diminui, a velocidade angular de precessão vai aumentar, significando que todo o giroscópio vai girar em torno do ponto de apoio. E à medida que isso acontece, o torque também começa a aumentar, de modo que a precessão, a velocidade angular de precessão, também aumenta. Estude com cautela os desenhos desse slide. O movimento do peão também é observado quando andamos de bicicleta, pilotamos uma moto a alta velocidade. Para fazer uma curva, não é necessário virar o guidão, basta inclinar o corpo para a esquerda ou direita, respectivamente. A variação do momento angular da roda perseguirá o torque e você terá a rotação. Tente explicar esses fenômenos detalhadamente enquanto estuda. Finalizamos aqui a aula de número 25. Você terá alguns exercícios para resolver, utilizando a lista 25 como seu roteiro de estudos. Na próxima aula, veremos a conservação do momento angular, que já apresentamos rapidamente na aula de número 25. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.